Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia 1º de setembro, finalmente acabou agosto, mês do desgosto. Mas vem aí o outro bordão de setembro, que é Wake Me Up When September Ends. Se bem que, além de tudo, né, apesar de o Green Day vir para o Brasil nesse fim de semana, a gente não vai querer dormir no mês de setembro, porque tem julgamento do Bolsonaro. Então vai estar todo mundo bem acordado, querendo ver tudo o que está acontecendo nesse comecinho de mês. Então, acho que ninguém vai querer dormir em setembro, a não ser eu que vou estar de férias uma semana. Mas isso é papo para depois, porque agora a gente vai falar do que vai movimentar nosso dia, porque a gente tem toda a questão das fake news, do Pix. Eu fiquei devendo ali como é que as fintechs ainda estão imbricadas nesse processo todo da Faria Lima, do PCC. Então, a gente vai explicar esse imbróglio para vocês hoje. Vai falar também do impacto das fake news que eu estou devendo desde a semana passada. E a gente também vai falar do Focus, que saiu fresquinho nessa manhã. Então nem vamos perder tempo, já vamos passar para a nossa agenda de hoje para ver o que saiu, o que tem para sair, quem fala, quem não fala. Hoje um monte de gente fala lá na Europa, então a gente vai ver aí quem que vai fazer discurso, dar pronunciamento hoje, o que a gente tem de dado na agenda. E depois a gente já passa para os nossos assuntos do dia. Vou até mudar a ordem hoje, porque eu não quero ficar devendo nada para vocês. Então, eu vou passar pelos assuntos do dia e volto no fechamento do mercado, já até dando um panorama de como ele abriu nessa manhã, tá? Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje para ver se dá tempo de falar tudo. Bora para a agenda, porque às 4 horas da manhã, na Turquia, saiu o PIB do segundo trimestre. E aí a gente já começa a ter na agenda os PMIs industriais, que são os índices dos gerentes de compras, ou índice de atividade dos gerentes de compras de vários países da Europa, mas do setor industrial. Só para todo mundo ficar na mesma página, os índices de atividade dos gerentes de compras são aqueles que mostram como é que está o ritmo da atividade daquele setor. Se o setor está crescendo, se ele está expandindo, se ele está encolhendo, está retraindo e qual velocidade que está essa retração ou qual velocidade está essa expansão. Ou o setor pode estar andando de lado que nem um siri. Então, o índice de atividade dos gerentes de compras mostra isso para a gente e normalmente antecede as pesquisas mensais, as medições oficiais dos países. Então, ele serve como um termômetro também para a gente entender como é que está a aceleração daquele país e daquele setor no país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, como é que está a aceleração ou a retração do nosso setor industrial aqui do Brasil antes da pesquisa mensal sair, porque aí a gente já tem um indício do que vem pela frente. Então, hoje, quem divulgou o índice de atividades dos gerentes de compras, o nosso famoso PMI? A Alemanha, às 4h55, a zona do euro, às 5 horas da manhã, e o Reino Unido, às 5h30 da manhã. Então, de manhã, agenda tomada pela Europa e pelos PMIs europeus, mas PMIs ainda industriais. Os compostos e de serviços saem ao longo da semana. Às 6 horas da manhã, na zona do euro, também saiu a taxa de desemprego de julho. Mas não para por aí, porque a gente tem mais um quadro de agenda. Hoje a agenda está mais recheada, comecinho de mês, né? Começam a sair os indicadores de novo. Tem 8 horas da manhã, aqui já no Brasilzão, o IPCS de agosto, então índice de preços ao consumidor fechado do mês de agosto, depois de saírem todas as semanas. 8 horas da manhã também índice de confiança empresarial, o famoso ICE, não é o ICE lá dos Estados Unidos, é o nosso índice de confiança dos empresários de agosto. Ele normalmente sai depois ali de todos os outros índices de confiança. 8h30 da manhã tem relatório Focus semanal, esse velho conhecido nosso. A gente vai passar aqui pelos principais aspectos do relatório Focus, o que a gente teve de mudança na projeção ou não
aí pela ótica do nosso mercado financeiro. 10 horas da manhã aqui no Brasil também saiu o PMI industrial, então aqui o índice de atividades dos gerentes de compras do Brasil, só que a gente não vai trazer ele por tempo, até porque ele sai muito aí pertinho da hora do programa e a gente prefere trazer com calma junto aos outros PMIs, porque a gente consegue ver o cenário todo junto. 14h30 na Alemanha, quem começa falando? Na verdade, hoje tem um monte de gente falando do Banco Central Europeu. A gente tem o Piero Cipollone, se não me engano, tem a Isabel Schnabel e tem também a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, que começa a falar às 2h30 nessa conferência jurídica do Banco Central. Então, hoje, vários dirigentes, presidentes e diretores do Banco Central acabam participando desse mesmo evento com a Christine Lagarde. E hoje também é feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, então o mercado por lá está fechado. Não temos referência de dólar, né? O mercado de câmbio vai operar sem a referência do dólar lá fora e a gente vai ter um dia de uma liquidez um pouco mais enxuta aqui no Brasil. Não vai ser um dia de grandes movimentações, porque Nova York vai estar com os mercados fechados. Então já vamos passar aqui, não vou fazer o giro agora, vou deixar ele para o fim do programa, porque aí eu já conto também as novidades em relação aí ao nosso mercado financeiro e ao nosso dia também, não só o fechamento de sexta-feira. Porque agora eu vou começar falando, aí eu na verdade vou retomar o que eu estava falando na sexta-feira sobre o Pix, né, sobre a lavagem de dinheiro na Faria Lima, o uso das fintechs para lavar dinheiro também, e por que é que isso estava tão na mira do governo, né? E acho que aí se provou uma coisa que a gente tentou explicar muitas vezes aqui, né? Não só o nosso programa, mas acho que a grade toda tentou explicar isso para vocês, mas muita gente ainda tinha receio de que aquela instrução normativa, aquela norma da Receita, estava tentando buscar alguma arrecadação com o monitoramento das fintechs, com o monitoramento até que chamaram de Pix, né? Monitoramento do Pix, mas que na verdade nem tem como ser monitoramento do Pix, ninguém informa quanto que é movimentado em Pix, quanto que é movimentado de outra forma. Na verdade, o que é informado para a Receita pelas instituições financeiras é quanto entra e quanto sai. E aí o volume global de movimentação da conta. E aí muita gente ficou com medo de que isso pudesse ser entendido como renda. Então, né, movimentação de dinheiro, será que aquela pessoa tem uma renda que não está sendo declarada? Isso foi alvo de fake news reiteradamente, principalmente aí depois daquele vídeo do Nicolas Ferreira, que foi um desserviço, só ajudou a favorecer o crime organizado, porque ele conseguiu com isso derrubar a instrução normativa e aí teve um papel também do governo não bancar a sua decisão e voltar atrás. Mas muita gente tinha esse medo, né, de que aquela instrução normativa era para arrecadação e ela nunca foi. Até porque essa instrução normativa, eu já expliquei isso para vocês na sexta, mas não custa, na verdade, repetir, é que você já tinha esse monitoramento próximo sendo feito, os bancos sempre informaram a movimentação para a Receita, inclusive ela foi se modernizando ao longo do tempo, começa lá em 2003, depois em 2015 sofre uma modernização com a e-financeira, até para um acompanhamento mais próximo, mais em tempo real ali, não é nem em tempo real, mas mais tempestivo, na verdade, das movimentações financeiras. Então, a partir de um montante, isso já era informado pelos grandes bancos. E o que a instrução normativa trazia de diferente, né, desses quase 22 anos de monitoramento da Receita em relação às movimentações bancárias, era a inclusão das fintechs. Porque as fintechs eram um ponto cego do governo ali. As fintechs não eram obrigadas a entregar a mesma declaração aí financeira que os bancos faziam. E aí o que começaram a perceber? Bom, o mercado financeiro mudou, hoje a gente tem muitas fintechs operando e se elas operam como banco, se elas fornecem crédito como um banco, se elas têm ali suas taxas de administração de conta como um banco, se elas têm cartão de crédito como um banco, se elas têm investimento assim como os bancos têm, por que é que elas não entregam, não têm a obrigatoriedade de entregar as mesmas declarações que o banco tem?
as mesmas movimentações que o banco tem. Então, a Receita tinha que atualizar a instrução normativa porque o mercado financeiro mudou e as fintechs ganharam uma grande proporção. Elas poderiam até já entregar a e-financeira, só que elas não eram obrigadas. E aí, né, dentro dessa não obrigatoriedade, pessoas poderiam se aproveitar disso para quê? Para lavar dinheiro, já que você não tem a obrigatoriedade de mandar essas movimentações para a Receita Federal monitorar de perto. Então, essa instrução vinha para esse objetivo, para essa finalidade, de acabar com esse ponto cego do governo, que eram as fintechs que estavam se multiplicando aqui no Brasil. E aí surgiu essa necessidade de acompanhar de perto. Só que aí a gente tem toda a distorção em relação a isso. E eu vou até voltar na nossa linha do tempo aqui para a gente pensar, né, nessa trajetória da instrução normativa da sua declaração ali, da sua publicação até seu declínio. Né? Então, dia 17 de setembro de 2022, de 2024, a Receita Federal publica essa instrução normativa 2.219 de 24, que exige que as transações superiores a 5 mil sejam ali informadas, notificadas à Receita. E aí virou um burburinho, um bafafá em relação à invasão de privacidade. Primeiro ponto aqui, né? As pessoas achavam que iam saber o que ela gastou no cartão de crédito, as pessoas achavam que iam saber se ela mandou TED ou DOC ou Pix para algum parente, se elas emprestaram um cartão. Na verdade, a instrução da Receita e a e-financeira não tem esse nível de detalhe, mas as pessoas começaram a ter medo de ter sua privacidade invadida. Isso só vai ser informado de alguma maneira se tiver quebra de sigilo bancário, né? Se não tiver quebra de sigilo bancário, não tem como você saber que operações foram feitas. Pela e-financeira é volume global, o que entra, o que sai e o que foi movimentado lá no final. Então é global, não é pequenas transações, quanto você gasta de cartão, se você empresta o cartão. Imagina a Receita indo atrás de todo mundo que empresta cartão no Brasil para o parente que não tem crédito para ver se aquele gasto do cartão é condizente com a renda. E aí fazer uma investigação em cima disso para ver se a pessoa está sonegando imposto. Não tem como, não tem braço. Eu desafio alguém da audiência que já teve algum parente, algum conhecido que a Receita foi atrás porque a pessoa emprestou cartão. Né? Então aqui a gente tem que colocar a realidade mesmo, porque começou a ser um alvo mesmo de fake news reiteradas mesmo, né? Uma após a outra ali. Outro ponto que Nicolas bateu bastante no seu vídeo e a gente desmentiu na sexta-feira, mas eu acho que também vale a pena repetir, é que ele falou que ia atrás do pipoqueiro, da moça que vende bolo de pote, do autônomo que presta ali um serviço, um bico, né, que a pessoa que está ali, né, o sorveteiro que vende seus sorvetes e passa a maquininha. Gente, a Receita também não vai atrás desses pequenos contribuintes, porque se ela quisesse ir, vamos combinar, como eu falei na sexta-feira, a Receita tem 22 anos de dados nossos. Se ela quisesse ir atrás do autônomo, do pequeno contribuinte, que pode ali ter alguma divergência na sua declaração ou pode nem ter, se essa fosse a finalidade da instrução normativa, a Receita nem precisaria de todo esse alarde, de atualizar, porque ela já tem esses dados nossos dos grandes bancos. Então, mas os pequenos ali autônomos usam as fintechs porque é mais fácil, é mais acessível para conseguir o crédito, para conseguir a maquininha. Pode ser, mas isso mudou recentemente. Quantos anos eles não usaram as instituições bancárias também tradicionais? Então, a Receita, se quiser ter esses dados, ela tem esses dados. Ela já tem esse monitoramento. E eu acabo desafiando vocês, algum autônomo que teve, a instrução caiu, mas que pudesse ter ali a Receita batendo a sua porta porque ela teve uma movimentação na sua conta informada pela e-financeira. Normalmente não é assim que as pessoas são pegas ali no imposto de renda. É porque elas declaram, sei lá, um dentista e o dentista não declara ela. E aí você falou que pagou pro dentista, o dentista falou que não recebeu de você, a Receita te chama para explicar. Então quem que está mentindo aqui é o dentista que falou que não recebeu ou você que falou que pagou pro dentista? Então ela tem todo um cruzamento de dados que hoje é sistêmico, nem é mais as pessoas ali
verificando. Você colocou que pagou tanto para um dentista, ela vai cruzar os dados para ver se o dentista falou que recebeu de você. Se esses dados cruzarem e não baterem, ela vai chamar os dois para explicar, ou na verdade vai chamar você para explicar. Aí você fala, não, mas está aqui ó, a prova, eu paguei para o dentista. Aí ela vai chamar o dentista para falar por que ele não colocou você nas rendas dele. Então, normalmente é assim que a Receita pega ali o contribuinte menor por sistema, né? Mas esses pequenos contribuintes que, né, tem a movimentação bancária ali, fica inviável de você ir atrás um por um, porque a Receita não tem braço, nem pessoal e nem recurso financeiro para isso. E nem interesse, porque a arrecadação que ela vai conseguir com isso é pífia perto do que ela vai gastar de recurso humano e financeiro. Então, né, criou-se uma mítica aí vou até voltar aqui na nossa linha do tempo, que essa era a finalidade da instrução normativa que só foi atualizada. Então, se essa fosse a finalidade da instrução normativa, por que é que a Receita nunca foi atrás dessas pessoas, deixou lá a carne no prato, o leão não ia querer fisgar essa carne? Ia querer fisgar essa carne, mas não tem interesse. Então, né, é um desgaste, um recurso muito alto para uma arrecadação muito pequena. Então, nunca foi essa a finalidade. Mas ali, vamos até para o próximo quadro, porque aqui é só quando ela entra em vigor. E aí, no próximo quadro, a gente tem no dia 14 de janeiro todas essas fake news que eu já expliquei para vocês, quase você pega e distorce mesmo, né? Você pega uma notícia que é real, distorce ela e fala que ela tem uma outra finalidade para colocar as pessoas contra aquela medida. Porque o brasileiro, com razão, sente que paga muito imposto, porque a gente tem impostos que são, acabam sendo mais ali não progressivos, né? Eles são regressivos. A gente tem os impostos sobre consumo, as pessoas pagam o imposto de renda, então tudo que você fala que vai aumentar a base tributária de uma pessoa, ela vai contra, ela não vai querer. E aí você tem uma pessoa como o Nicolas Ferreira se aproveitando disso, sabendo que o brasileiro tem essa dor em relação ao imposto, e nem estou entrando nesse mérito, porque realmente aqui no Brasil a gente tem essa carga tributária que recai mais sobre pessoas com menores rendas, a gente tem essa carga tributária que também acaba tendo um peso maior em pessoas com menos renda e pessoas que pagam seus impostos de renda ali, e que a gente sabe que as pessoas mais ricas não pagam. Então, é uma dor do brasileiro sentir essa carga tributária nas costas. E aí ele pega essa dor, distorce uma norma da Receita para tentar fazer com que as pessoas fiquem contra uma instrução normativa que sempre existiu, mas que estava sendo atualizada. Com isso, o que acontece? Vamos ver aqui na nossa linha do tempo, porque o governo revoga a instrução normativa, volta atrás. E eu fiquei, assim, à época, né, quando isso foi falado, que teve essa revogação, eu fiz duras críticas ao governo. Eu até cheguei a falar que o governo estava sendo frouxo em não bancar a sua decisão de atualizar a instrução normativa. Porque a instrução normativa, do jeito que foi feito, então tem uma fake news, o governo volta atrás. Então, sempre que criarem uma fake news em relação a alguma medida do governo, ele vai voltar atrás, porque começa a dar essa sensação, né? Começa a dar esse sentimento para as pessoas. E aí o governo fica em maus lençóis também, vai voltar atrás numa coisa que você estava certo em fazer, ainda, né, acaba tirando ali um ponto importante que a Receita Federal precisava dessa atualização. Então, assim, primeiro, se fosse arrecadatório mesmo, muito provavelmente o governo ia lutar um pouco mais para manter. Né, visto que, vamos pensar hipoteticamente aqui, sempre falam que o governo está querendo mais arrecadação de alguma forma. Se tivesse realmente esse braço arrecadatório, vocês não acham que ia ter uma luta um pouco maior para manter ali essa arrecadação? É que nunca foi arrecadatório. Era realmente uma forma de investigar e ter mais dados para prevenir a lavagem de dinheiro. E aí o governo, quando volta atrás, depois de uma fake news dessa, parece que ele está falando, olha, essa briga que eu não quero comprar porque eu não quero esse desgaste nesse momento e, né, já que não é arrecadatório, eu vou abrir mão, eu não quero esse desgaste, não vale a pena essa batalha e desgastar esse ponto nesse momento aqui, então eu vou voltar atrás. Só que aí para as pessoas que estavam acompanhando, acabou ficando aquela sensação, ai, mas será que não era mesmo para arrecadação? E aí o tempo provou que não era, né? Porque aí a gente tem, vamos voltar aqui para a nossa linha do tempo, a gente tem, né, a Polícia Federal deflagrando uma operação contra o PCC e revelando o uso das fintechs, o quê? Para lavar dinheiro.
no mesmo dia, o deputado Rogério Corrêa, do PT, pediu a abertura de um inquérito contra o Nicolas Ferreira pela disseminação de fake news. Então, aqui, ele promoveu uma fake news que prejudicou uma operação, inclusive, né, prejudicou esse monitoramento mais próximo para tentar... E aí eu não vou nem acusar o Nicolas nesse momento de, ele estava ali mancomunado, querendo derrubar. Eu acho que ele estava mesmo querendo desgastar o governo por uma coisa que já tinha ali colado no governo, que era aquela coisa do taxar, de mais impostos, a gente já tinha tido o caso das brusinhas. Então ele pega isso para desgastar a imagem do governo. Só que indiretamente ou diretamente, aí cabe o inquérito provar, ele favoreceu o crime organizado porque ele derrubou uma instrução que corrigia essa distorção, esse ponto cego da Receita Federal. E aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia no dia 28 que a instrução normativa vai voltar e, a partir do dia 29, ela vai ter ali a equiparação das obrigatoriedades dos reportes das transações pelas fintechs, assim como os bancos grandes, as grandes instituições conhecidas nossas já fazem. Então, aí tem essa correção e, a partir do dia 29, isso já está em vigor. Só que aí eu acho que a gente leva uma lição disso, né? A quem o Nicolas Ferreira estava tentando favorecer com essa fake news? Será que ele estava querendo favorecer alguém? E aí o inquérito, eu espero que mostre isso, se ele estava realmente querendo favorecer alguma dessas fintechs que poderiam estar lavando dinheiro. Isso é o inquérito que vai mostrar para a gente. Mas uma coisa é certa, ele dificultou o vigor dessa instrução normativa, atrasou um processo, mas que conseguiu aí, né, apesar de tudo, apesar de Nicolas Ferreira e das fake news, a gente consegue ter a Receita desmontando essa operação. A gente tem até um resuminho da própria Receita Federal de como funcionava essa operação em várias etapas. Por quê? Você tem lá os membros da facção criminosa, só pra gente... Acho que vocês assistiram Breaking Bad, gente? Porque Breaking Bad dá uma lição de lavagem de dinheiro. O que acontecia ali? Não vou dar muito spoiler, né? Porque para quem não assistiu, mas todo mundo sabe que em algum momento tem lavagem de dinheiro no Breaking Bad. O que o Walter White faz? Ele pega lá seu dinheiro ilícito, que ele ganha com o tráfico de drogas lá na série. Aí ele precisa lavar esse dinheiro, porque começa a ser um montante muito grande, um volume muito grande de dinheiro. Ele enterra uma parte e ele vai colocando esse dinheiro de volta, né, tentando lavar esse dinheiro por meio de um lava-rápido. Então a esposa dele, que é contadora ali, consegue fazer com que os livros de registro mostrem que ele tem uma frequência muito grande no seu lava-rápido. Aquele dinheiro sujo entra no lava-rápido como se fosse um dinheiro de um cliente que não existe, né, que é falso, que é só um livro caixa ali. Entra dinheiro no lava-rápido, ele fala que ele está recebendo aquele dinheiro, na verdade, do lava-rápido. Então, o dinheiro está sendo transformado em dinheiro limpo. E aí, depois que esse dinheiro está limpo, né, que ele já entrou por uma via que não é mais a via original, que é do crime, você pode reinserir na sociedade. E aí, normalmente, para onde vai esse dinheiro? Ele pode ir... Aqui eu estou dando um exemplo muito simples da série, mas é só para vocês entenderem. Ele pode ir para a compra de bens, ele pode ir para o mercado financeiro, como foi aqui no caso. Mas como funcionava... Tem uma parte importante da lavagem de dinheiro que a série acaba não mostrando pra gente, que é tentar dificultar o rastreio do dinheiro. Então, várias contas são utilizadas para transferências, então aquele dinheiro pinga em várias contas de laranja, né? E depois você tenta dificultar o rastreio para depois reinserir na sociedade. Então, como se fosse um dinheiro lícito, mas na verdade a origem não é lícita. Mas o que você está querendo esconder é justamente a origem. Então, como funcionava? Os membros da facção criminosa tinham lá o seu dinheiro ilícito. Até se quiserem deixar em tela cheia para o pessoal aí em casa conseguir ver, né? Então você tem ali o dinheiro ilícito que vai ter que passar por um processo para parecer que ele entrou no sistema como um dinheiro que não é do crime. Então, como fazia isso? Pelas administradoras de postos de gasolina, os próprios postos de combustíveis, tinha as distribuidoras de combustíveis também envolvidas, lojas de conveniência, depois descobriram que até padarias estavam sendo usadas para lavar dinheiro. Então, você pega esse dinheiro ilícito, passa por esse processo para aparecer, aí entra
várias outras coisas que eu não vou entrar no detalhe, senão não vai dar tempo, mas, por exemplo, você adulterar um combustível. Então tem uma série também de outros mecanismos ilícitos para você tentar fazer com que esse dinheiro passe por essa etapa e ele se torne um dinheiro lícito. Então, na verdade, esse dinheiro entrou no posto de combustível, na padaria, lá no Lava Rápido do Walter White. Então, esse dinheiro não veio do crime, ele veio do Lava Rápido, da padaria, do posto de combustível, da distribuidora. E aí, esse dinheiro, que aparentemente agora tem uma origem legal, você tem, né, as fintechs envolvidas, porque em um momento também você precisa dificultar esse rastreio e aí é que entram as fintechs, porque vamos supor que você está fazendo essas movimentações de entra dinheiro, sai dinheiro, passa por uma conta de laranja, volta, passa por várias contas ali, depósitos picadinhos e tudo mais num banco grande, num banco que já monitora. Ele ia começar a ver, normalmente são contas inativas, são contas que estão paradas, contas de laranja, que não tem aquela movimentação tipicamente. Aí o banco vai falar, pô, tem alguma coisa errada nessa conta. Acende o alerta da prevenção de lavagem de dinheiro. E ainda tem a informação para a Receita se passar de um determinado montante, de tudo que entrou e de tudo que saiu daquela conta. Para ver se tudo que entrou e tudo que saiu daquela conta é condizente com aquela pessoa que é dona da conta. Vamos supor que você tem lá uma conta e aí tem toda uma movimentação de entra e sai. No final do dia, lá no final do mês, você movimentou 200 mil reais na sua conta, só que você ganha 2 mil. A Receita vai olhar aquilo e vai falar, bom, tá muito esquisito isso, né? Acho que vale a pena monitorar mais de perto, acende um alerta. Começa a monitorar aquela conta, aquela pessoa, aí vê que começa a ser recorrente aquela movimentação sempre muito atípica numa conta que era inutilizada, numa conta que estava ali parada, né? E aquela pessoa sempre aparecendo no alerta. Aí a Receita vai começar a monitorar de perto para ver se aquilo tem realmente indício de dinheiro ilícito. E aí provavelmente a pessoa vai ser chamada para explicar e não vai conseguir se for dinheiro ilícito, porque se for lícito, ela vai conseguir explicar de onde vem o dinheiro. Então, vamos voltar aqui para nossa arte, porque aí é que entram as fintechs também. Nessa movimentação de entra e sai, os bancos tinham que informar para a Receita, mas as fintechs não. Então, elas não tinham a obrigatoriedade de informar. Então, esse entra e sai, tinha algumas fintechs que, na verdade, estavam ali também como um laranja, né? Como uma fintech só para isso, ou que prestava serviço para isso, para ser uma fintech de uso para esse entra e sai. E aí, você tem uma fintech que não é obrigada a declarar, e se ela estiver sendo usada para lavar dinheiro, aí é que ela não vai declarar mesmo para a Receita Federal, você abre uma brecha no sistema. E aí é que o Nicolas contribuiu para essa brecha, porque a partir do momento que ele derruba, né, com suas fake news, uma instrução normativa que cobria esse buraco, você tem o buraco, a brecha aberta ali, e essas fintechs vão continuar operando dessa maneira. Vamos voltar aqui, porque aí é que entra a Faria Lima na lavanderia, porque aí o dinheiro, né, depois que você tem, né, o dinheiro ilícito também entrando, o dinheiro em espécie entrando aqui nas fintechs, nesse entra e sai de dinheiro, o dinheiro também vai para os outros lugares. Para onde eles iam? Para bens de luxo, esses são bem conhecidos, né, por lavagem de dinheiro. As pessoas foram lá e compraram bens de luxo. Só que hoje em dia não são só bens de luxo. O crime organizado, ele é muito inteligente também, né? É um crime organizado e tem uma inteligência do crime ali. Por isso que eu falei, se você tem uma fintech que não precisa declarar, não é obrigada a monitorar e entregar essa declaração para a Receita, você acha que o crime organizado vai usar onde? Né? Vai ter seu próprio braço ali no sistema financeiro para fazer essa movimentação ilícita. E aí, agora, não tem só os bens de luxo. A gente tem fundos imobiliários, tem fundos multimercado, tem as usinas, os caminhões também ali usados depois nos postos, tem também os terminais portuários que tinham um braço do crime organizado. E aí a gente pensa nos fundos, a gente não está falando daqueles fundos 555 que a gente tem aqui, ou os fundos de investimento imobiliários que a gente pode ter. Eram fundos de poucos cotistas, um cotista só, fundos quase que ali exclusivos para aquela finalidade também, e que acabavam tendo ali um único cotista que também ficava difícil de rastrear. Então, aí é que entra a Faria Lima, né? Na formulação e
gestão desses fundos e das fintechs também, de certa forma, para que você dificultasse o dono real daquele fundo. E agora parece que a Receita está de olho nisso e, inclusive, CVM e outros órgãos para tentar dificultar ao máximo que existam fundos que você não sabe quem são os verdadeiros donos, né? Quem são ali os verdadeiros cotistas, ou o verdadeiro cotista, porque muitas vezes era um fundo só. E parece que a Receita já levantou que tem muito mais fundos do que a gente imagina dessa natureza. Não só os que já acharam, mas que ainda tem muita coisa para descobrir. E aí é que entra realmente a Faria Lima nessa história toda. Agora eu terminei, acho que a fofoca completa. Amanhã não, porque amanhã tem julgamento, amanhã não tem mercado de investimentos, nem quarta-feira, mas na quinta, se a gente tiver alguma novidade em relação a esse assunto, a gente traz para vocês. Porque agora eu quero convidar vocês a assistirem aí Como Salvar as Democracias, porque o replay está liberado, então muita gente assistiu, quer reassistir, muita gente não conseguiu assistir ao vivo, quer reassistir também. Para garantir o ingresso é só entrar em iclmercado.com.br ou clicar aqui no QR Code, né, apontar a câmera, que vocês já vão ser direcionados para a inscrição, vocês conseguem se inscrever e assistir o replay. E aí vocês têm essa aula liberada ou para rever ou para assistir pela primeira vez. Foi um sucesso, então vale a pena esse replay. E a gente eu ia falar, vale a pena ver de novo, mas aí é da concorrência, vale a pena o replay do Como Salvar as Democracias. Então, não deixem de assistir, porque realmente foi uma aula incrível e vale muito a pena assistir mesmo. Então, só clicar aí no QR Code ou no nosso link, porque agora eu vou entregar para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL. O William De Luca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês. Vocês estão em mais do que excelente companhia a partir de agora. E quinta-feira o Mercado de Investimentos está de volta para contar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Porque amanhã e quarta a gente vai estar ligado no julgamento do Bolsonaro. Um beijão e até lá, pessoal. Seguinte, galera, melhor notícia do dia para quem perdeu a aula do Daniel Ziblatt. Dezenas de milhares de pessoas assistiram, ficaram encantadas com o conhecimento desse cara e ao mesmo tempo assustadas com os riscos que a gente está correndo, riscos que as pessoas não tinham a menor ideia. Ah, está traduzida para português, então todo mundo vai entender. No final da aula a gente criou uma super condição para quem quiser fazer parte do ICL. E essa condição vai valer para você que está assistindo o replay também. Um abraço e boa aula. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.